A inocente que fugiu com a amante revela sua paixão proibida em um recado surpreendente. Em uma cidade pequena, onde cada olhar se tornava um julgamento e cada passo uma sentença, Lara era conhecida como a esposa perfeita. Mãe dedicada, esposa exemplar. No papel, tudo parecia estar em ordem. Mas no silêncio de seu coração, um amor ardia. O amor por Júlia, uma artista rebelde com cabelo colorido e um sorriso que desafiava o mundo. Lara se lembrava de suas risadas ecoando pelos corredores de uma galeria que parecia tão distante do conservadorismo local. Cada toque, cada olhar entre elas, era uma faísca em um ambiente que não aceitava fogo. Mas tudo estava prestes a desmoronar. Naquela manhã sombria, quando o sol se esgueirava timidamente pelas janelas empoeiradas de sua casa, um recado anônimo apareceu na porta. As letras, escritas com pressa, gritavam em seu interior. Todos sabem. A inocente que fugiu com a amante. O coração de Lara disparou. A folha amarelada aparecia. Quem teria coragem de fazer isso? Todos na cidade eram conhecidos. O terror a apertou. Ela olhou pela janela e visualizou a vizinhança. Cada pessoa, uma possibilidade de traíra. O burburinho se espalhou como fogo em palha seca. Comentários sussurrados, expressões de choque. Lábios se movendo, enquanto Lara tentava se manter firme. O peso dos olhares pesava como uma camisa de chumbo. Como poderia ter estado tão cega? O amor que ela nutria por Júlia era a sua liberdade, mas agora parecia uma corda ao redor de seu pescoço. Lara precisava de respostas. Cada passo que estava dando em direção à galeria, onde a arte de Júlia pendurava nas paredes, era um ato de coragem e desespero. As perguntas a atormentavam. Quem poderia querer destruí-la? Ninguém, até onde sabia, estava mais envolvido em sua vida do que a própria família. As tradições que sempre defendia, agora pareciam um cárcere. No entanto, não era somente Lara que estava perdendo o chão sob seus pés. Júlia, ao ouvir as murmurações da cidade, teve seu próprio mundo virado de cabeça para baixo. O artista rebelde agora carregava o peso da sociedade em seus ombros. E no fundo, Lara sabia que a pressão que estava sentindo ecoava em sua amante. Elas estavam cercadas. Seus encontros se tornaram mais furtivos, com lugares escolhidos a dedo, longe dos olhares curiosos. Mas até mesmo essas pequenas escapadas começaram a se tornar perigosas. Ao se abraçarem nas sombras, uma pergunta pairava no ar. Poderiam sobreviver a isso? Lara arfava, sua mente lutando entre o que a sociedade esperava e o que seu coração desejava. O amor era intenso, mas e a vida que havia construído com seu marido e filhos? Os sentimentos de culpa se misturavam como tintas em uma tela. E então, o clímax daquela tensão atingiu. Poderia essa estranha ter um papel nesse jogo? O que mais ela não sabia? As revelações estavam apenas começando. Lara sentia o coração na boca, enquanto se perguntava, aterrorizada, se ainda poderia salvar seu amor. Ou se tudo estava prestes a desmoronar de uma vez por todas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Lara sentiu o tempo parar ao escutar aquela frase. A nova assistente da Júlia? É como se um véu tivesse sido levantado, revelando um mundo muito mais complicado do que ela poderia imaginar. O olhar de sua amiga, tão cheio de curiosidade, a fez sentir um frio na barriga. Quem era essa nova assistente? O que ela poderia ter a ver com todo esse drama que a cercava? A mente de Lara fervilhava. Correr para a galeria parecia uma ideia absurda, mas aí estava ela, em direção àquele lugar que agora lhe oferecia menos segurança que antes. Cada passo era um ato de desespero. A cidade, que antes era um lar, agora parecia uma armadilha. E se essa assistente fosse a responsável pelo recado anônimo? Se ela estivesse manipulando as situações, colocando as duas em perigo? Ela chegou à galeria, ofegante. As cores vibrantes das obras de arte que antes a encantavam, agora pareciam palhaços maquiados em uma festa de Halloween. Dentro, a música suave que tocava era apenas um eco distante da sua turbulência interna. Lara olhou ao redor, procurando por Júlia. Aos poucos, as pessoas foram percebendo sua presença. Olhares se encontraram e se desviar. Sussurros começaram a ressoar como um eco no fundo de sua mente. O que será que todos estavam pensando sobre ela? Finalmente, avistou Júlia do outro lado. Risadas e abraços entre amigos a deixavam mais linda. Mas também sofreram Lara como um soco no estômago. Quando Júlia percebeu Lara, seu sorriso diminuiu. O brilho no olhar se apagou. A artista se aproximou, a preocupação estampada, ao invés do habitual brilho de alegria que fazia o coração de Lara disparar. Lara, você recebeu o recado? A voz de Júlia era suave, mas cheia de tensão. O coração de Lara pulsou, uma sensação estranha, quase aflita. Sim, eu não sei quem fez isso, mas estou desesperada. Não sei mais em quem confiar. O ambiente ao redor delas parecia se fechar, como se as paredes as estivessem isolando do resto do mundo. Eu também estou preocupada, mas precisamos ficar juntas. Júlia segurou as mãos de Lara. O contato a fez sentir um pouco mais calma. Contudo, a tranquilidade durou pouco. Uma figura desconhecida apareceu entre a multidão. Era a tal assistente, uma jovem com olhos penetrantes, cabelo desgrenhado e um sorriso que mais parecia um aviso. Olá, você deve ser a Lara, disse a assistente, com um tom provocante. Eu conheço bastante sobre você e sua linda vida na cidade. É uma pena que as pessoas aqui sejam tão tradicionalistas. O coração de Lara parecia querer parar. Como ela sabia, o murmúrio da multidão aumentou. A tensão se intensificou. Júlia quase soltou as mãos de Lara, mas a esposa puxou mais para perto. O que você quer? Lara cerrou os dentes. O desejo de confrontar aquela estranha a consumia. Mas também havia um medo paralisante. A assistente riu, um som que fez Lara arrepiar. Adoro como a cidade pode ser pequena. Mas suas verdades estão prestes a serem expostas, Lara. Não sou eu quem tem o poder aqui. É você. Apenas pare de se esconder. Essas palavras formaram um nó em seu estômago. Lara queria gritar, queria correr. Mas a cada segundo que passava, ela se sentia mais presa. Os olhares da galeria agora não eram apenas curiosos.
eram cruéis, feitos de julgamentos que usavam cada falha. E com isso, um novo perigo surgiu: a verdade. Que verdade? Com a mão trêmula, Lara soltou a delas e girou em direção à saída apressadamente. Enquanto as portas da galeria se fechavam atrás dela, um grito a fez parar. Lara, espera! Era Júlia, mas Lara estava perdida entre os sussurros de segredos e a realidade de sua própria vida. O que ela realmente sabia sobre o seu amor e, mais importante, sobre si mesma? Os passos de Lara ecoavam no silêncio. O que mais estava escondido? E a cidade, em sua cruel vigilância, estava prestes a revelar verdades que poderiam rasgar tudo o que ela conhecia. Lara sentiu o coração disparar enquanto corria para fora da galeria. O choque do que acabara de ouvir a deixava confusa. A figura da assistente ainda estava ali. Seus olhos pareciam seguir cada movimento de Lara, como se tivesse um prazer sombrio em ver a desgraça alheia. O ar estava pesado e o murmúrio da multidão soava distante, como se estivesse se afogando em seus próprios pensamentos. A voz de Júlia chamou novamente, desesperada. Lara, espera! Mas as palavras pareciam ecoar em um túnel profundo e sombrio enquanto ela continuava a correr. Assim que saiu pela porta da galeria, o mundo exterior parecia tão normal, mas dentro dela uma tempestade rugia. Então, no momento em que ia cruzar a rua, algo lhe atingiu. Um carro. O impacto foi violento, jogando-a contra o chão. Ela aterrissou com força, o ar fugindo de seus pulmões. A dor a tomou, mas em meio ao caos, uma figura familiar apareceu acima dela. Era seu marido, Daniel. Desconhecendo a gravidade da situação, ele começou a gritar seu nome. Seus olhos cheios de uma mistura de preocupação e incredulidade. Lara, o que aconteceu? Você está bem? Ele a ajudou a se levantar, mas a dor em seus joelhos e costelas a fez gemer. O mundo parou por um segundo. A cidade em volta tinha se silenciado. Todos os olhares estavam agora voltados para ela. Mas havia algo no olhar dele que fez seu coração gelar. Uma sombra de algo mais. O que você estava fazendo na galeria? Sabia que isso era um lugar proibido para você? A tensão na voz dele era palpável, como se houvesse uma linha tênue entre preocupação e reprovação. Confusa, Lara balançou a cabeça, tentando processar o que acontecera. Eu só queria ver Júlia. Havia um recado, Daniel. Alguém sabe de nós. A confusão que havia sentido antes, agora se transformava em pânico. Seu peito apertando, como se estivesse sendo esmagada. Nesse momento, o olhar de Daniel mudou. O que antes parecia preocupação, agora tinha um toque de raiva misturado com algo mais profundo. Um ferimento que Lara nunca havia notado antes. Você realmente acha que eu não sei? Que eu não percebi? O tom dele a deixou em choque. As palavras eram como facadas. Fiquei esperando o dia em que você se tornaria a mulher que eu sempre soube que era. O quê? A confusão de Lara se transformou em um vazio profundo. Daniel estava implicando algo que ela não compreendia. Como poderia saber? Ele a amava, ou pelo menos era assim que ela costumava pensar. Acompanharam um momento de silêncio desconfortável, enquanto a multidão ao redor sussurrava, as palavras voando como flechas. Não faça isso, Daniel. Você não pode me acusar sem provas, ela implorou, tentando encontrar uma saída naquele mar de incertezas. Mas sua mente lutava contra a verdade que se formava no fundo. Por que ele estava agindo assim? Aquela não era a reação de um marido amoroso.
Ele olhou para ela com uma intensidade que cortava como vidro. E eu não sou o único que sabe. Lara, a cidade inteira tá falando. O que você fez? Sua fuga? Tudo. E a Júlia? Ela não é quem você pensa que é. As palavras dele cortaram o ar. Havia uma conotação nisso. Algo que não estava claro. O que você quer dizer? O medo começou a dominar seus pensamentos. Ela não é minha amante. Ela é. Olha pra você, a cidade a vê como uma traidora, um escândalo. E a Júlia? Bem, esse é um jogo perigoso, Lara. Ela já teve muitos que se feriram. E você pode ser a próxima. Antes que pudesse responder, o som de sirenes cortou o ar. Um carro de polícia se aproximava. Lara estava perdida. As peças do quebra-cabeça não se encaixavam. O que Daniel sabia? Por que a assessora de Júlia estava tão interessada nela? As visões da cidade. As conversas sussurradas. Tudo parecia conectá-las em um grande plano. Seria esse o motivo do seu amor ter se tornado em algo tão volátil? Daniel agarrou seu braço, atraindo sua atenção. Você precisa ir para casa. Agora! Mas Lara não queria ir. O que mais estavam escondendo dela? E a verdade sobre Júlia? Qual era a verdadeira natureza deles? O que afinal era real? Nesse turbilhão de emoções, uma única frase ecoou na mente de Lara. A cidade inteira sabia. E agora, ela não tinha certeza de quem era a verdadeira traidora. Lara sentiu seu coração disparar enquanto tentava entender a gravidade da situação. A multidão ao redor parecia se estender infinitamente, mas todo o seu foco estava em Daniel, que a observava com um olhar carregado de raiva e desconfiança. As palavras dele pairavam no ar, pesadas, como pedras, e a cada segundo que passava, o medo fazia com que ela quisesse se esconder. Você precisa ir para casa, agora! A voz dele soava autoritária, mas havia um tremor que não passava despercebido. Lara olhou para os rostos à sua volta. Sussurros cortavam o silêncio, julgamentos voando entre os olhares. Ela precisava entender. Precisava de respostas. Mas antes que pudesse responder, uma figura saiu da multidão, interrompendo o ciclo de tensão. Era Júlia, sua amada. Mas algo estava diferente. A expressão dela era de desespero. Lara! A artista se aproximou, sem se importar com os olhares. Eu ouvi sobre o acidente. O que houve? Você está bem? A preocupação nos olhos dela fazia o peito de Lara apertar ainda mais. Estou bem, disse. Mas enquanto falava, Lara sentiu que suas palavras soavam vazias. E então, a assistente de Júlia apareceu por trás dela, com um sorriso enigmático. Parece que temos uma grande notícia, não é mesmo? O tom dela era provocante, como se soubesse de algo que todos ignoravam. A multidão voltou a murmurar. Os olhos estavam todos fixos em Lara e Júlia, mas a tensão estava aumentando. O que você quer dizer? Lara se virou, buscando entender o que havia nas entrelinhas daquele sorriso. A assistente, que Lara não sabia o nome, mas clara como se estivesse prestes a soltar uma bomba. Parece que a cidade toda tem seus segredos. E eu? Bem, acabei de descobrir que você não é a única que se esconde. Ah, quanta hipocrisia em um lugar tão pequeno! O ambiente ficou em silêncio. E então, um grito irrompeu da multidão. Olha! Uma pessoa apontou e Lara virou-se para ver o que acontecia. Um grupo de pessoas se aproximava e à frente deles estava um homem que Lara reconhecia. Tomás,
o ex-namorado de Júlia com um olhar sombrio e determinado. Eu não acredito que você veio aqui, Lara sussurrou, surpresa e confusa. Mas antes que pudesse perguntar, ele se adiantou. Vocês duas pensam que podem sair impunes desse escândalo? Eu sei tudo o que aconteceu. E não é só sobre você, Lara. Você está em perigo. A cidade inteira está envolvida. Júlia olhou para Tomás. Pálida. O que você sabe? A voz dela tremia, mas Lara percebeu a preocupação genuína. A assistente estava cada vez mais sorridente, alimentando a tensão. Está tudo conectado, não é, Tomás? Disse ela. A verdade sempre vem à tona. Lara estava perdida, mas percebia que havia muito mais em jogo. Olhos que estavam outrora cheios de curiosidade, agora pareciam mais intrigados. A cidade não era apenas um cenário de fofocas. Havia uma rede de segredos que se entrelaçavam como fios invisíveis. Tomás olhou para Lara, seu tom mudando. Eu sei que você ama a Júlia, mas ela está te usando. E mais, você precisa saber o que realmente está acontecendo. Ele avançou, perdida. E a urgência nas palavras dele fez o coração dela disparar. E se eu disser que existem pessoas lá fora que podem se machucar gravemente se você não agir agora? Antes que pudesse questionar, Lara começou a sentir uma dor intensa na cabeça. Como mais havia escondido? O ambiente estava sufocante. As vozes distantes, seu mundo em colapso. O olhar de Júlia estava ora assustado, ora defensivo. A incerteza crescia como uma tempestade no horizonte. Você precisa saber a verdade, Lara. Há algo que Júlia não te contou, disse Tomás, seu olhar fixo na amante de Lara. E essa cidade, ela não perdoa. Pode haver consequências severas para vocês duas. Uma verdade que pode destruir tudo. E você está no centro de tudo isso. Antes que Lara pudesse responder, o bulício da multidão aumentou. A assistente começou a rir silenciosamente e o olhar dela se iluminou com algo que fez o estômago dela revirar. Então, é isso que você quer? Descobrir a verdade? Prepare-se, Lara, porque o que vem é muito mais do que você pode aguentar. E assim, enquanto as vozes se entrelaçavam em um mar de confusão, Lara percebeu que o chão sob seus pés estava se desintegrando. Não era apenas sobre amor ou traição. Era uma batalha de segredos que ela nunca imaginou que teria que enfrentar. Quem eu realmente sou? Pensou, enquanto a noite escurecia ao seu redor, trazendo consigo promessas de revelações que poderiam rasgar tudo de que ela acreditava. Lara estava paralisada, seus pensamentos girando em um turbilhão. A assistente de Júlia, com seu sorriso malicioso, parecia saber mais do que deixava transparecer. E agora, Tomás, com seu olhar penetrante, estava prestes a revelar algo que poderia destruir tudo. O clima ao redor se tornara elétrico, um nó de tensão prestes a se romper. Você precisa agir agora, Lara. As palavras de Tomás cortaram o ar, cada sílaba impregnada de urgência. A cidade está cheia de ouvintes. O que aconteceu com você não é apenas um acidente. O desespero na voz dele reverberava, e a multidão ao redor parecia aumentar. Suas expressões misturadas entre curiosidade e escárnio. O peso dos olhares tornou-se insuportável. Que aviso? O que você sabe? Lara perguntou, sua voz mais firme do que se sentia. Júlia, por sua vez, estava perto de desmoronar, o semblante pálido e o olhar entre surpresa e medo. Há coisas que você não sabe sobre Júlia, Tomás disse, tomando um passo à frente. Ela não é apenas uma artista rebelde. Ela fez escolhas que mudaram tudo para você. Como assim? Lara não queria ouvir.
Sabia que a verdade poderia despedaçar seu mundo, mas a curiosidade a consumia. A cidade estava cheia de segredos, e agora um estava sendo revelado bem na frente dela. Lara, quando você pensa que faz escolhas por amor, na verdade, você pode estar se tornando uma peça num jogo bem maior. Tomás continuou. E o que mais me preocupa é que uma pessoa também está envolvida. Julie não é a única jogadora nesse tabuleiro. As palavras de Tomás pareciam gritar em sua mente, desnudando camadas de um real obscuro que Lara nunca imaginara. O coração dela disparou enquanto um medo profundo se aninhava em seu estômago. Quem mais está envolvido? O que você está dizendo? A assistente, que até então viera à tona como uma figura provocativa, interrompeu. Você quer saber a verdade? A verdadeira razão pela qual você está aqui? A cidade sabe que você e Júlia fugiram, mas elas também sabem que foram cúmplices de algo maior. Uma transação, uma grande mentira. O tom da assistente soava alegre, um contraste perfeito com a agitação em que Lara se encontrava. Transação? A palavra saiu como um sussurro. Sim, você não sabia que as obras de Júlia estão ligadas ao tráfico de arte? A cidade inteira estava em suspense, o murmurinho crescendo como um crescendo melódico. E sua melhor amiga é a mente por trás disso? O mundo de Lara desabou, a mente girando enquanto cada peça do quebra-cabeça se moveu. Você está mentindo, isso é insano! Lara tentou se manter firme, mas as reações da multidão tornavam essa afirmação mais crível a cada instante. Os sussurros tornaram-se gritos e as risadas escárnio. Por que você acha que matéria-prima tão boa virou arte? A assistente deu um passo à frente, seus olhos brilhando de satisfação. A beleza frequentemente oculta as piores verdades. Não pode ser, Lara murmurou, a realidade se quebrando em sua mente como um espelho estilhaçado. O que acredita ser amor agora trucidava a cada palavra dita. Neste instante, a própria Júlia passou à frente desmoronando. Isso não é verdade. Eu nunca faria algo assim. Mas a falta de convicção na própria voz era um sinal de alerta. As palavras de Tomás ecoavam na cabeça de Lara como um eco cada vez mais ensurdecedor. Mas antes que alguém pudesse se mover ou falar mais, um grito irrompeu da multidão. Uma mulher despencou do chão e Lara reconheceu a figura. Era Rosa, uma vizinha, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Eles estão chegando! Vocês precisam correr! O pânico fez a multidão se agitar, como um mar de gente assustado. O que você quer dizer? Lara gritou, mas a imagem de Rosa apenas se tornava mais distante. Vozes se confundiam e o medo crescia como um incêndio florestal. De repente, sirenes ecoaram na distância. Não eram sirenes normais, eram de polícia. Num momento de confusão, Lara percebeu que tudo ao seu redor estava mudando rapidamente. O que mais estava em jogo? Segredos, traições e pessoas se entrelaçando, criando um cenário que Lara nunca previra. A cidade não era apenas um lar, era um campo de batalha de ambições e medos onde cada escolha poderia levar a um desfecho devastador. A cidade inteira sabia, e agora ela também. Com essas revelações pesadas, o único pensamento dela ecoava. Quem realmente era Júlia? E mais importante, quem era Lara no meio de tudo isso? Lara estava paralisada, seus pensamentos girando em um turbilhão. A assistente de Júlia, com seu sorriso malicioso, parecia saber mais do que deixava transparecer. E agora,
Tomás, com seu olhar penetrante, estava prestes a revelar algo que poderia destruir tudo. O clima ao redor se tornara elétrico, um nó de tensão prestes a se romper. Você precisa agir agora, Lara! As palavras de Tomás cortaram o ar, cada sílaba impregnada de urgência. A cidade está cheia de ouvintes. O que aconteceu com você não é apenas um acidente, foi um aviso. O desespero na voz dele reverberava e a multidão ao redor parecia aumentar. Suas expressões misturadas entre curiosidade e escárnio. Que aviso? O que você sabe? Lara perguntou, sua voz mais firme do que se sentia. Júlia, por sua vez, estava perto de desmoronar. O semblante pálido e o olhar entre surpresa e medo. Há coisas que você não sabe sobre Júlia, Tomás disse, tomando um passo à frente. Ela não é apenas uma artista rebelde. Ela fez escolhas que mudaram tudo para você. Como assim? Lara não queria ouvir. Sabia que a verdade poderia despedaçar seu mundo, mas a curiosidade a consumia. A cidade estava cheia de segredos, e agora um estava sendo revelado bem na frente dela. Lara, quando você pensa que faz escolhas por amor, na verdade, você pode estar se tornando uma peça num jogo bem maior. Tomás continuou. E o que mais me preocupa é que uma pessoa também está envolvida. Júlia não é a única jogadora nesse tabuleiro. As palavras de Tomás pareciam gritar em sua mente, desnudando camadas de um real obscuro que Lara nunca imaginara. O coração dela disparou, enquanto um medo profundo se aninhava em seu estômago. Quem mais está envolvido? O que você está dizendo? A assistente, que até então viera à tona como uma figura provocativa, interrompeu. Você quer saber a verdade? A verdadeira razão pela qual você está aqui? A cidade sabe que você e Júlia fugiram, mas elas também sabem que foram cúmplices de algo maior. Uma transação. Uma grande mentira. O tom da assistente soava alegre. Um contraste perfeito com a agitação em que Lara se encontrava. Transação? A palavra saiu como um sussurro. Sim! Você não sabia que as obras de Júlia estão ligadas ao tráfico de arte? A cidade inteira estava em suspense, o murmurinho crescendo como um crescendo melódico. E sua melhor amiga é a mente por trás disso. O mundo de Lara desabou, a mente girando enquanto cada peça do quebra-cabeça se movia. Você está mentindo. Isso é insano. Lara tentou se manter firme, mas as reações da multidão tornavam essa afirmação mais crível a cada instante. Os sussurros tornaram-se gritos e as risadas escárnio. Por que você acha que matéria-prima tão boa virou arte? A assistente deu um passo à frente, seus olhos brilhando de satisfação. A beleza frequentemente oculta as piores verdades. Não pode ser. Lara murmurou, a realidade se quebrando em sua mente como um espelho estilhaçado. O que acredita ser amor agora trucidava cada palavra dita. Neste instante, a própria Júlia passou à frente, desmoronando. Isso não é verdade! Eu nunca faria algo assim! Mas a falta de convicção na própria voz era um sinal de alerta. As palavras de Tomás ecoavam na cabeça de Lara como um eco cada vez mais ensurdecedor. Mas antes que alguém pudesse se mover ou falar mais, um grito irrompeu da multidão. Uma mulher despencou do chão e Lara reconheceu a figura. Era Rosa, uma vizinha, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Eles estão chegando! Vocês precisam correr! O pânico fez a multidão se agitar, como um mar de gente assustado. O que você quer dizer? Lara gritou, mas a imagem de Rosa apenas se tornava mais distante. Vozes se confundiam, e o medo crescia
como um incêndio florestal. De repente, sirenes ecoaram na distância. Não eram sirenes normais, eram de polícia. No momento de confusão, Lara percebeu que tudo ao seu redor estava mudando rapidamente. O que mais estava em jogo? Segredos, traições e pessoas se entrelaçando, criando um cenário que Lara nunca previra. A cidade não era apenas um lar, era um campo de batalha de ambições e medos, onde cada escolha poderia levar a um desfecho devastador. A cidade inteira sabia, e agora ela também. Com essas revelações pesadas, o único pensamento dela ecoava: quem realmente era Júlia? E mais importante, quem era Lara no meio de tudo isso? Então, de repente, tudo mudou. Antes que Lara pudesse pensar em um plano, um carro parou bruscamente em frente à galeria. A porta se abriu e um homem pulou para fora. Era um figuro familiar, seu pai. Mãe está a caminho. Ela sabe sobre você e a Júlia. Ele gritou, seus olhos cheios de desespero. Ela está furiosa. Não pode deixar que isso aconteça. O impacto de suas palavras foi como um soco no estômago. A cena ao redor de Lara parou. Sua mãe? Ela vinha? Lara ficou paralisada. Os olhares giravam em cada direção. A multidão tinha agora um novo alvo para as línguas afiadas. A pressão aumentou. E ali estava ela, no centro de tudo, sem saber o que fazer. Os olhos de todos estavam em cima dela, esperando por sua reação. O tempo parecia acelerar, enquanto Lara olhava de seu pai para Júlia, e depois para Tomás novamente. Isso não pode estar acontecendo. Lara sussurrou, sentindo o mundo desmoronar. E então, como se o universo quisesse brigar com ela, um segundo carro surgiu, já ready para ocupar espaço e destino. O que mais poderia acontecer? Qual era o próximo segredo que a cidade guardava? E mais importante, quem era realmente a verdadeira Lara nesse emaranhado de mentiras? Lara estava paralisada, seus pensamentos girando em um turbilhão. A cena diante dela era um pesadelo em câmera lenta. Seu pai, com os olhos arregalados, gritando sobre sua mãe a caminho. A multidão parecia se mover em câmera lenta, absorvendo cada palavra, cada ação, como se esperassem o desenrolar de um drama trágico. Ela já sabe sobre você e a Júlia. As palavras do pai caíram como uma bomba. O tempo parou. Lara sentiu um frio percorrer sua espinha. A ideia de sua mãe, conhecendo e julgando, fez seu coração enfraquecer. Sentia-se exposta, como se cada segredo estivesse nu diante dos olhos curiosos da cidade. O tumulto ao redor crescia. Veio um sussurro. Sussurros transformaram-se em murmúrios, e logo, cada olhar parecia cordas a pressioná-la. Foi então que a assistente de Júlia se adiantou novamente, seu sorriso malicioso agora mais largo, como se estivesse se divertindo com o caos. Ah, querida, você não sabe, mas há muito mais em jogo do que você imagina, ela disse, os olhos brilhando de maneira sombria. Isso fez o estômago de Lara revirar. Não é só sua mãe que está a caminho. Os verdadeiros responsáveis por trás dessa arte, bem, eles estão muito mais perto do que você pensa. As palavras da assistente ecoaram enquanto um novo carro parou em frente à galeria. Lara virou-se na direção do som, seu coração acelerando quando a porta se abriu e uma figura de destaque saiu. Era Clara, sua antiga amiga. A mesma Clara que havia se desentendido com ela anos atrás, por causa de uma rivalidade por uma vaga na Universidade de Artes. Clara?
O choque a fez hesitar. O rosto dela estava pálido, mas havia um brilho em seus olhos, algo que lembrava raiva e alívio ao mesmo tempo. Clara se aproximou rapidamente, empurrando a multidão para o lado. Lara, precisamos conversar. É sobre a Júlia, ela disse, e o tom de sua voz não deixava espaço para dúvidas. Você não sabe quem ela realmente é. A cidade não sabe. Ninguém sabe. O peso de suas palavras fez Lara sentir um nó na garganta. O que poderia ser tão devastador para sua vida? Clara, agora não é hora! Gritou Tomás, exasperado. Ele se inclinou para a frente, os olhos ardendo de desespero. Isso não é o que você pensa. A verdade é muito mais sombria. Se você continuar, poderá acabar se colocando em perigo. Mas Clara não recuou. A determinação dela transparecia com força. Eu não estou com medo, eu vi. Eu sei a verdade sobre Júlia. O que ela está fazendo vai além do que você pode imaginar. Tem a ver com o que a cidade não quer que você saiba. Um silêncio profundo se instalou no ar e todos os olhares se fixaram em Lara. A intensidade da situação fez Lara se sentir sufocada. A tensão estava tão palpável que poderia cortar com uma faca. O que está acontecendo? O que você sabe, Clara? Ela estava quase implorando. E então, antes que Clara pudesse se pronunciar, a sirene de um carro de polícia cortou o silêncio. A luz azul e vermelha iluminou a galeria e a multidão começou a se agitar, criando um pânico coletivo. Lara! Gritou Júlia, atravessando a multidão, o rosto pálido, mas com um olhar determinado. Você precisa ir, agora! Não deixe que eles descubram o que estamos fazendo. As palavras dela estavam carregadas de desespero, mas ao mesmo tempo havia algo a mais. Um alerta, uma revelação. O pânico tomou conta. Lara olhou para Júlia, sentindo uma grande confusão. A mulher que amava estava desesperada, mas a que ela conhecia agora parecia esconder más intenções. O passado de Clara se tornava relevante e o futuro de Lara parecia sombrio. Mas o que você não me contou? Gritou Lara, voltando-se para Júlia. Antes que pudesse ouvir a resposta, uma alta figura vestida de policial se colocou entre eles, interrompendo a tensão instaurada. Lara, nós sabemos sobre o que está acontecendo. É melhor você vir conosco. O policial se aproximou, a mão firmemente no cinto. A cerração ao redor dela se fechou. De repente, tudo fez sentido. Sobretudo quando a imagem da assistente piscou pela mente de Lara. As peças do quebra-cabeça começaram a se conectar, mas o caos da vida dela não ia acabar ali. Não pode acabar assim, pensou, enquanto os olhares de reprovação dos vizinhos e conhecidos a cercavam como lobos famintos. A cidade, com suas mentiras e segredos, agora exigia uma verdade que Lara não tinha certeza se estava pronta para enfrentar. Eu sou muito mais forte do que isso. Eu vou descobrir. Essas palavras tinham em sua mente enquanto a multidão se movia. E em meio ao tumulto, uma coisa era certa. A reviravolta estava apenas começando e os segredos que estavam por trás daquela cidade ainda estavam escondidos nas sombras, aguardando para serem revelados. Essa cidade pequena nunca mais seria a mesma. E Lara também não. Lara estava paralisada. Seus pensamentos girando em um turbilhão. A cena diante dela era um pesadelo em câmera lenta. Seu pai, com os olhos arregalados, gritando sobre sua mãe a caminho. A multidão parecia se mover em câmera lenta, absorvendo cada palavra, cada ação, como se esperassem o desenrolar de um drama trágico. Ela já sabe sobre você e a Júlia. As palavras do pai caíram como uma bomba. O tempo parou. Lara sentiu um frio percorrer sua espinha. A ideia de sua mãe conhecendo e julgando
fez seu coração enfraquecer. Sentia-se exposta, como se cada segredo estivesse nu diante dos olhos curiosos da cidade. Não, isso não pode estar acontecendo. Lara sussurrou, olhando ao redor. O ânimo da multidão aumentou e os olhares da cidade pareciam mais cruéis a cada segundo. Então a assistente de Júlia, com seu sorriso malicioso, deu um passo à frente. Ah, querida, você não sabe, mas há muito mais em jogo do que você imagina, ela disse, os olhos brilhando de maneira sombria. Isso fez o estômago de Lara revirar. Não é só sua mãe que está a caminho. Os verdadeiros responsáveis por trás dessa arte, bem, eles estão muito mais perto do que você pensa. O coração de Lara começou a acelerar, enquanto um novo carro parou em frente à galeria. A porta se abriu e uma figura familiar saiu. Era Clara, sua antiga amiga. O rosto dela estava pálido, os olhos cheios de uma mistura de raiva e alívio. Lara! Clara gritou empurrando a multidão. Precisamos conversar. É sobre a Júlia. O pânico de Lara cresceu. O que essa mulher estava fazendo ali? Clara! Agora não é hora! Disse Tomás, exasperado. Mas Clara não recuou. Se você não ouvir, Lara, vai se arrepender. Ela não é quem você pensa que é. Cada palavra de Clara parecia um gol. Lara sentiu um nó no estômago. O pânico tomou conta. O que você sabe, Clara? Sua voz tremia. A tensão estava insuportável. Antes que Clara pudesse responder, a sirene de um carro de polícia cortou o silêncio na galeria. Luzes azuis e vermelhas iluminavam o lugar, e a movimentação da multidão se transformou em caos. Lara, você precisa ir! Agora! Gritou Júlia, a fúria misturada com pânico em sua voz. Lara olhou para ela, sentindo um nó se formar na garganta. E então, em meio ao tumulto, Clara começou a falar novamente, a voz subindo entre os gritos. Você não entende! Júlia está envolvida em algo muito maior. Todo mundo aqui está prestes a descobrir a verdade. A multidão ficou em silêncio, cada olhar fixo nela. A arte dela não é apenas arte, é um disfarce para algo muito mais sombrio. Lara ficou paralisada, o mundo girando ao seu redor. O que Clara estava insinuando? Antes que pudesse processar, o policial que havia se aproximado ergueu a mão e gritou: Todos, voltem! Isso não é um lugar seguro! As palavras não chegaram a ser absorvidas. O olhar de Lara se fixou em Júlia, a mulher que ela amava, a artista rebelde. Agora parecia uma estranha. Você não é quem dizia ser, é? Sua voz saiu mais como uma súplica do que uma acusação. Nesse instante, um grito cortou o ar. Um soldado não muito longe se virou e disparou. O disparo ecoou como um trovão. Lara sentiu o coração parar. O mundo parecia congelar, enquanto as pessoas ao redor se agitavam em busca de segurança. E então, tudo escureceu. Quando a poeira assentou e o barulho cessou, Lara olhou ao redor, cercada pelo pânico. Mas tinha algo que a fez perceber. O tiro não atingira alguém na multidão. O impacto acertou diretamente Júlia, que agora caía no chão. A expressão de surpresa misturada com dor. Júlia! Lara gritou, seu corpo em choque. O tempo parou. A cidade inteira congelou. Não! Lara se lançou em direção à amada. Cada passo, um grito perdido. Mas ao chegar ao lado de Júlia, uma verdade devastadora se desenrolou. Júlia olhava para ela.
o sorriso que Lara conhecia desaparecendo. Lara, eu... As palavras dela eram um sussurro, o sangue escorrendo de um ferimento. A última luz nos olhos dela estava se apagando. Júlia, o que você fez? Lara não conseguia entender. As revelações de Clara ecoavam em sua cabeça. E então, como um relâmpago, aquilo fez sentido. A cidade sabia, mas não era só isso. Júlia não era apenas uma artista envolvida em um escândalo. Era parte de um jogo sombrio que Lara estava apenas começando a entender. Me perdoe. Foram as últimas palavras de Júlia enquanto sua visão se apagava. A multidão agora era um mar de rostos horrorizados. Lara olhou ao redor, a verdade finalmente se revelando em meio ao terror. Clara tinha dito a verdade, e o que ela tinha acreditado ser amor poderia ter sido uma armadilha. Quem sou eu agora? Lara pensou, arrastada pela onda de choque. E enquanto o caos se instigava ao redor deles, um único pensamento surgiu em sua mente. A cidade, com suas mentiras, estava pronta para devorar tudo. E Lara, agora, estava no centro disso. E a pergunta que pairava no ar era: até onde ela iria para descobrir a verdadeira natureza daquela verdade? Lara estava ajoelhada ao lado de Júlia, o sangue manchando suas mãos e o chão da galeria. Ela sentia o mundo ao seu redor girar, como se tudo estivesse desmoronando. O desespero tomava conta dela, e a realidade se tornava um borrão. Isso não pode estar acontecendo! A voz dela ecoou, mas não havia ninguém para ouvir naquele momento. Todos estavam em choque. As luzes da polícia piscavam em um ritmo frenético. Mas o verdadeiro caos estava dentro dela. O que estava acontecendo com a mulher que amava? Júlia, com os olhos fechados, mal respirava. O espaço parecia ter diminuído. As paredes apertavam, os rostos ao redor se tornavam indistintos. E Lara só conseguia ver Júlia. Aguente firme, por favor! As lágrimas escorriam por seu rosto, encharcando a camisa de Júlia. E então, como um eco distante, Lara escutou um grito. Alguém ajude! Mas não havia tempo. A multidão agora estava prestes a explodir. O poeta, um conhecido da cidade, começou a abrir caminho. Seus olhos de pânico arregalados. Vamos, precisamos de um médico. A urgência em sua voz se espalhou como uma chama. Quem fez isso? As pessoas sussurravam e Lara sentiu a pressão aumentar. O peso dos olhares tornava-se insuportável. Era um acidente! Ela gritou, mas isso não parecia fazer diferença. O medo e a curiosidade da cidade a cercavam como um bando de urubus em um banquete. Ela está perdendo muito sangue. Um homem alto, que Lara não conseguia identificar, se aproximou. Ele puxou o celular do bolso e gritou: chame ajuda! Rápido! As palavras dele ressoaram, mas tudo o que Lara conseguia pensar era em Júlia. Em um último impulso, inclinou-se para mais perto. Você vai ficar bem? Eu prometo. E se naquele instante o coração de Júlia parasse, o que essa cidade ia fazer com ela? As perguntas começaram a rodopiar. Então, subitamente, o murmúrio da multidão aumentou. Cada voz se sobrepunha à outra, e o caos se tornava uma onda gigante, puxando-a para dentro. Foi quando Clara, de repente, surgiu novamente. Meu Deus, Lara! O que aconteceu? O olhar dela estava nervoso, mas então um grito cortou o ar. Lara! Era a voz de sua mãe. A mulher avançava pela multidão, seu rosto vermelho de raiva. O que você fez? O que está acontecendo com a sua vida? As palavras de reprovação a feriram mais do que o tiro. O olhar acusador da mãe era uma tempestade. Cada gota, uma crítica. A cidade a observava, como se estivesse esperando que ela despencasse de um precipício. Agora não, mãe! Lara gritou, sem poder conter a frustração. Mas a pressão
estava sendo demais. Para todo lado. Braços a empurravam, vozes a clamavam, e no fundo de sua mente, a verdade começou a surgir mais clara. O que Clara dizia, o que Tomás avisou? Júlia, envolvida em algo mais. Ambos poderiam ser verdade. Lara se sentiu girar. O estômago girava com cada sussurro. Júlia ainda estava ali. Ela não podia se render. Mas então, enquanto tentava focar em Júlia, algo inesperado ocorreu. A assistente de Júlia entrou em cena novamente, esgueirando-se pela multidão em meio ao tumulto. Lara, você não sabe a verdade. A voz dela ecoou no ar, mas Lara não queria ouvir mais nada. A mulher se aproximou com um olhar triunfante. Você não entende? Você nunca entendeu. Isso é só o começo. Ela levantou as mãos em um gesto dramático. A multidão se calou, intrigada. A arte de Júlia não é apenas isso. É uma porta aberta para algo muito mais maior. Algo que você não percebe. As palavras dela eram como dardos. Lara não conseguiu processar. Algo forte, algo profundo. Cada palavra acendia uma faísca de dúvida em seu coração. O que você quer dizer? O medo a envolvia. Nesse instante, uma sirene de ambulância soou, quebrando a tensão. Mas não há dúvida. O que estava acontecendo? E antes que pudesse pensar mais, a assistente revelou um papel. Seus segredos estão prestes a ser expostos. A cidade sabe de tudo. Os olhos dela brilhavam, como se em um triunfante espetáculo de teatro. Não, não pode ser, você está mentindo. Lara sentiu seu mundo tremer, os joelhos a fraquejarem. O que mais estava escondido? Como ela poderia confiar em quem estava ali? A cidade estava pronta para explodir, revelar a verdade que todos temiam. E quando Sirene parou, a arena estava coberta de segredos, mentiras não ditas e um amor prestes a ser provado aos olhos de todos. Lara olhou para Júlia, deitada sem vida, e então para a assistente, um nó na garganta. Quem realmente era ela? E o que haviam feito com a verdade? Assim, enquanto a ambulância chegava, uma última frase se formou em sua mente. A cidade inteira estava prestes a desmoronar. E Lara, até onde ela iria para descobrir o que realmente havia acontecido? Lara estava pressionada entre o chão frio da galeria e o calor do desespero. Júlia, sua amada, estava ali, sem mover-se, e os olhos castanho claros dela estavam perdendo o brilho. Não, não, não! Lágrimas escorriam pelo rosto de Lara, enquanto ela tentava estancar o sangue com suas mãos. O pânico a rodeava. Pássaros em um bando. A multidão gritava, alguns chorando, outros apenas observando, acusando. O caos intercalava gritos e murmúrios. O que aconteceu? Ela está ferida. Braçada de vozes chegou aos ouvidos dela. Mas Lara não conseguia ouvir nada, exceto o bater acelerado de seu coração. Ao seu redor, a cidade estava em choque. Precisamos de um médico. A voz de Tomás ecoou, mas cada palavra parecia distante. Ele estava prestes a empurrar a multidão enquanto o poeta tentava abrir caminho. Mas o olhar de Lara estava fixado em Júlia. O tempo parecia estelar. Aguente firme, ela implorou, segurando a mão gelada de Júlia, tentando transmitir um sopro de vida. Foi quando a assistente de Júlia surgiu novamente. Seu sorriso, antes arrogante, agora transformado em uma máscara de artificialidade. Você não entende, Lara! Gritava, mas Lara não queria escutar. Ela teve que focar, teve que ficar ali, ao lado de Júlia. O que Clara tinha dito ecoava na sua mente, mas a dor que sentia em ver Júlia daquela maneira era insuportável. Alguém, por favor! O desespero tomou conta de Lara. Ela olhou para o céu,
com a esperança de ver algum sinal de ajuda. Mas o céu estava cinzento e pesado. Uma sirene soou à distância, prometendo um socorro que não chegava. E de repente, tudo mudou. A figura de sua mãe surgiu entre a multidão, o olhar de reprovação cortando mais fundo que qualquer ferimento. "O que você fez, Lara? Como pode fazer isso com sua vida?" As palavras eram como facadas, cada uma desnudando as fraquezas dela. A cidade observava, julgava e condenava. "Agora não, mãe!" gritou, mas o fervor na voz dela pareceu dissipar-se, como se as palavras fossem um eco distante. Clara começou a se mover, tentando se aproximar. "Lara, é sobre a verdade!" Mas antes que pudesse terminar, o homem da ambulância chegou, puxando a porta. Em um instante, todos estavam ao redor de Júlia, lutando para socorrê-la, tentando trazê-la de volta da beira do abismo. Mas no fundo, Lara sabia. A verdade estava prestes a ser exposta. "Todos nós temos segredos", pensou, enquanto as luzes da ambulância iluminavam a cena caótica. E então, como que em câmera lenta, Júlia abriu os olhos, cheia de dor. "Lara", ela sussurrou, a voz quase inaudível. "Confia em mim." E um sorriso fraco apareceu em seus lábios. Eu sou." E assim que Júlia tentou se levantar, ela se foi. E Lara sentiu como se seu mundo estivesse desmoronando de uma vez. As lágrimas desciam livremente pelo rosto de Lara, enquanto o caos ao seu redor se tornava um ruído indistinto. Tudo isso, por quê? Uma pergunta que pairava no ar, mas a única resposta era um eco de silêncio. E enquanto os médicos começavam a levar Júlia, todos na multidão estavam e Lara se viu em pé, perdida entre gritos e sussurros de julgamento. O que haviam feito com ela? O amor que pensava que tinha construído agora parecia uma armadilha. Então, quando tudo parecia perdido, Clara se aproximou. "Não desista, Lara! Não agora! Você ainda pode descobrir a verdade!" A determinação nos olhos dela parecia real. E, de repente, uma ideia surgiu. O que realmente havia atrás de todas as intrigas e segredos? Lara estava decidida. O desespero poderia ser o combustível para a verdade. Agora, com tudo em jogo, Lara não podia mais voltar atrás. O que mais a cidade escondia? As escolhas que fizera a levaram até aquele ponto. Ela não se renderia. A batalha pela verdade e pelo amor de Júlia começaria agora. E enquanto ela olhava para a multidão e para o que restava de Júlia, Lara prometeu a si mesma que ela se manteria firme. A cidade poderia empurrá-la, mas ela não cairia. O futuro ainda era um mistério, mas alguém tinha que descobrir o que realmente estava acontecendo. E sabe de uma coisa? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias que virão, porque elas estão cada vez mais intensas. Esclareça a sua curiosidade e esmague o botão de like agora mesmo. E não esqueça, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho, porque sua voz é super importante. E o mais crucial, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.